Olá pessoal, Oswaldo Neto aqui com vocês. Hoje eu estou com um amigo, Paulo Rocha. Ele fez a formação em coach com a gente e eu quero que ele fale um pouco sobre a carreira dele, sobre a vida dele. Então é uma entrevista. Pega papel e caneta e anota que você vai aprender muito com esse cara. Paulo, junto. Bem-vindo aí, né, no canal do YouTube, no Facebook, nas mídias digitais onde esse vídeo vai rolar. Vamos fazer podcast, vamos espalhar essa mensagem, porque eu sei que você tem muito conteúdo a passar para quem está começando. Então eu queria que você me contasse como que é a história do Paulo Rocha, como que você começou. Você foi vendedor de picolé, que eu sei. Primeiramente agradecer, né, pelo convite, estar aqui. O Oswaldo, você sabe que você é um mentor para mim, que me ensina bastante. Já vamos falar mais sobre isso, mas como que Paulo Rocha, quem é o Paulo Rocha, né? Paulo Rocha é um ex-engraxate da cidade de Campo Grande, que começou a vida aos 13 anos de idade, engraxando sapatos aqui no centro de Campo Grande, vendeu picolé, foi office boy. Eu não tinha muitas condições, a única coisa que a minha família me ensinava era que eu deveria ir para a roça, carpir, eu não gostava daquilo. Conheci dois meninos que me deram a oportunidade de conhecer o que era uma caixa de engraxar sapato. Aí eu vou para a rua, engraxo sapato e ali eu começo a entender um pouco do que é empreender a vida, do que é empreender realmente para ganhar dinheiro. Então, Paulo Rocha é um simples menino, que é um ex-engraxate, e hoje eu denomino assim, o ex-engraxate que se tornou empresário, palestrante e coach. Paulo, você é de Campo Grande, de que região ali? Aqui em Monte Castelo, qual que é? Eu sou da região do Monte Castelo, próximo ali ao Coronel Antonino, na divisa entre os dois bairros. Que rua que você morava ali? Eu morava na Avenida Monte Castelo. Na Avenida Monte Castelo, na subida ali? Na subida, bem na subidinha. Tem lá até hoje uma taperinha lá, é lá onde eu morava. Eu lembro. Tinha outras pessoas que moravam ali. Eu conhecia o pessoal que morava ali, né? Não sei se é parente seu. Não, na verdade assim, eu morava nos fundos com a minha avó e na frente tinha uns barracos de madeira e a minha avó alugava para algumas pessoas ali, então ali tinha gente tudo quanto é tipo. Tinha gente tudo quanto é tipo ali, eu aprendi muito com aquele ambiente, fui forjado realmente no fogo. Então você foi criado, sua família era perfeita, seu pai, sua mãe? Não era perfeita, eu fui criado pela minha avó, né? Eu não tive muito contato com a minha mãe, apesar de ela morar na frente também. Não conheci o meu pai, eu só sei que ele existiu, mas não sei quem é. Então, assim, não tinha condições perfeitas não, muito pelo contrário. Eram condições, assim, de aprendizado todos os dias para poder evoluir, senão... Tinha que se virar, né? Tinha que se virar nos 30, era uma situação bem difícil. Entendi. E depois, quando você começou a crescer, criança, adolescente, como é que você via isso? O que eu vou ser? O que eu vou fazer? Como é que eu vou superar essas dificuldades? Você já pensava nisso? O que te dava força, assim, ou motivação nessa época? Mesmo estando em um ambiente de muita escassez, nunca nos faltou nada, mas assim, era aquele ambiente tipo assim, cara, vamos supor assim, o Oswaldo tem um Kinder Ovo, eu me lembro muito bem da época, o Kinder Ovo, eu quero um também. Era tão assim, escasso que a gente não tinha condições de ter aquilo. E o meu ambiente, quando eu comecei a crescer, era assim, de querer, cara, um dia eu vou crescer e eu vou conquistar as coisas também. Porque eu via, às vezes, os outros crianças que tinha os brinquedos da época, os tênis, eu me lembro que tinha lá na época o tênis da Tryon, era moda e, cara, eu pirava naquilo, olhava no pé dos caras, desejava e não tinha condições de comprar aquilo ali. E eu cresci o quê? Imaginando assim... Boné da Chicago Bulls. Boné da Chicago Bulls, 8 linhas e tal... E assim, aquele desejo de ter as coisas, coisa de criança, mas com o tempo na adolescência eu comecei a perceber que eu não estava tendo a oportunidade de adquirir aquilo. Na verdade, pré-adolescência, dos 13 anos para lá, e foi onde eu comecei a engraxar sapatos para tentar sanar esse desejo. E você engraxava sapato aonde? Você fazia como? Você comprava a graxa? Eu comprava a graxa, eu não sabia fazer, eu montei a caixa com a ajuda dos meninos. Esses meninos foram para o Nordeste hoje, eu não sei nem se eles estão vivos, mas eu digo que foi a primeira oportunidade de empreender, foi eles que me deram. Eu comprava tudo e eu engraxava na frente do Banco do Brasil, né, na Afonso Pena com a 13, e eu engraxava sapatos ali. E eu lembro que o diferencial daquela época de engraxar sapatos, você sempre tem que ter um diferencial em algo, era bater um sambinha no pé daquela pessoa. E o meu principal cliente só tinha uma perna e um sapato.
E ele engraxava sapato todo dia porque ele ficava colado na frente do banco pedindo moeda. Então eu chegava e falava, cara, eu posso não engraxar nada, mas eu sei que eu vou engraxar, que era do seu João, e toda vez que eu ia lá ele engraxava sapato comigo, era meu principal cliente. E quanto que era a engraxada na época? Naquela época era R$1,50. Mas era grana. Você ia de onde? Você ia a pé? Não, eu descia a pé. Eu vinha, né? Descia pela rua da antiga feira. 5 quilômetros, né? Dava, por aí. Mas naquela época parece que era pertinho. Hoje você vai fazer, parece que é longe pra caramba. Era bacana. Maravilha. E quando que você começou a perceber assim, cara, tô pegando uma grana legal, que você começou a trabalhar, que você começou a comprar as primeiras coisas, assim? Porque eu sei que você quebrou algumas vezes também, né? Igual bastante. Mas qual foi a primeira vez que você falou, puta que massa, tô conseguindo comprar alguma coisa e tal, que você começou a sentir o poder do dinheiro mesmo? Você fala assim, de depois desse processo de engraxate pra frente. Você começou a querer trabalhar mesmo, de verdade. Assim. Aconteceu algo na minha vida assim, depois desse engraxate, como eu estava aqui no centro de Campo Grande, eu conheci algumas pessoas, trabalhei de office boy, trabalhei numa loja chamada Boomerang. Quando eu vi, eu estava trabalhando num trailer. Era famosa, eu era office boy, né? E naquela época tinha office boy, hoje não tem mais, hoje tem aí os Uber Eats, essas coisas. Eu fiz um de office boy no Ocidente, cara. Então, eu era office boy, aquele cara de bike, e aí eu me lembro assim, a primeira conquista bacana com o meu dinheiro foi um tênis da Nike, que eu lembro que na época o Bambam usou e lançou, era um tênis que ele era prateado na frente, atrás ele era azul, e eu comprei aquele tênis, e foi assim uma sensação de poder, foi muito massa. E ao longo da vida eu tive algumas oportunidades, né? Eu sou praticante, hoje eu não sou praticante, mas fui praticante de karatê, assim como você, há muito tempo. E me tornei segurança, fui músico, cara, passei... Mas você teve até dupla sertaneja. Tive. Nossa história é parecida. É bem parecida. Eu lembro que as pessoas falavam assim, pô, mas o Paulo começa um monte de coisa e não termina nada. Faz de tudo. Faz de tudo, mas eu vejo que isso é um dos sintomas do empreendedorismo. Você não está satisfeito com o resultado, né? Porque se o resultado tivesse bom, você ficaria satisfeito, mas tem coisas que não é o seu propósito. Então eu comecei a ver que realmente eu estava pulando de galho em galho, mas eu fui pulando numa evolução. E depois de músico eu tive que voltar atrás e comecei a trabalhar de segurança. Conheci 2 pessoas que me deram a oportunidade de tornar corretor de imóveis. Eu tinha a 6ª série primária, essas 2 pessoas me ajudaram a pagar o EJA, pagar o curso de corretor. Eu me formei, fiz o curso de técnico de transação imobiliária, virei corretor e me tornei gerente daquela imobiliária. Olha aí, cara. Isso no período de quanto tempo, mais ou menos? Isso aí foi num período assim construtivo de uns 3 anos e meio, quase 4 anos, eu não me lembro muito bem. Né? E sei que ali deu uma evolução, porque eu comecei a ser corretor, então ganhei um dinheiro. Boom do mercado imobiliário também. Peguei, bem na época do Minha Casa Minha Vida, quando ele estava no início. E assim, fazia fila, né? Rapaz, o pessoal trombava dentro do plantão de venda, comprava. Então assim, eu digo assim... Você ganhou uma grana legal nessa época. Eu ganhei uma grana legal e ali eu aprendi que dinheiro é muito mais mentalidade do que o volume, né, dentro do bolso, porque comecei a ganhar uma grana, comprei carro, comprei moto e comprei moto de presente para namorada. Começou a estourar o dinheiro. Comecei a explodir o dinheiro, ia lá, comprava terno para ficar como um corretor bem arrumado. Só que assim, eu queria ter muito dinheiro, mas eu não tinha uma mentalidade de rico. Então, quando eu percebi, na hora que precisou, que o mercado deu uma abafada, eu estava quebrado de novo, né? Eu não tinha comprado casa, não tinha comprado nada, eu tinha vivido tudo que você imaginar, né? Que o dinheiro podia pagar, eu comecei a pagar e uma hora ele foi embora. E aí foi uma das minhas primeiras... Você não investiu, você não pensou... Nada. Você pensou em curtíssimo prazo, só ali. Curti, gastei, e assim, eu lembro que eu e hoje a minha esposa, Ana Cláudia, toda semana ia comer sushi, fazer... Aquela crença lá de criança lá atrás, que cara, um dia eu vou ter as coisas, Vontade de comer as coisas. vou ter vontade de comer, sabe o Kinder Ovo, aquela coisa que eu não comprei? Quando eu peguei o dinheiro, o que veio à tona? Tudo aquilo que eu tive limitação, eu comecei a fazer. Então essa parte emocional e mentalidade, ela é imprescindível. É muito, hoje, nossa, se eu falo assim, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje para usar lá atrás, nossa, eu já estava milionário, com toda certeza, porque fez toda a diferença. Eu vejo que eu gastei assim, muitas vezes eu gastei querendo mostrar que eu podia, né? Comprei um carro da época lá que não precisava, e às vezes parece que eu queria mostrar alguma coisa, mas era de infância. Pô, o amigo tinha, eu não tinha. O cara comprou uma motinha, rapaz, comprou... Tinha uma propaganda que era assim, Honda Bis, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Eu falei, não combina comigo, porque eu não consigo comprar. E era muito barato,
né, na época, mas para mim era caro. E aí quando eu tenho dinheiro, eu falo, agora eu posso comprar. E eu cheguei ao aço. E aí você foi desenvolvendo, depois de corretor, você... Aí, assim, veio uma outra fase na minha vida, eu senti um chamado muito grande de Deus para ir para os caminhos dele e seguir os caminhos pastorais, senti um chamado, uma vocação, né? E essa vocação eu empreendo ela até hoje, que é a área pastoral. E aí aconteceu assim, né? Tava tudo no alto e quando eu fui, né? Eu falo assim, pô, fui para Jesus, parece que o negócio caiu, mas não é, eu que construí. Né? Você começou a ter uma outra visão. Né? Eu comecei a ter uma outra visão, mas eu que construí aquela queda. E aí foi dias de muita luta mesmo, eu passei muito apuro. E aí eu comecei a encontrar pessoas no meu caminho que abençoaram a minha vida. Falaram, cara, você tem que continuar, você tem talento. E aí eu achava assim, pô, você pastor agora vai sumir todas as outras coisas. Não, na verdade aquilo veio potencializar. E Deus me deu mais vigor para continuar. Aí trabalhei como vendedor numa casa de tinta e trabalhei numa empresa também, pode citar nome de empresas ou não? Pode. Eu não sei se pode citar, mas trabalhei numa empresa que me deu uma oportunidade muito grande do Grupo Sertão, aqui de Campo Grande. Aqui de Campo Grande vai conhecer, né? Mas esse vídeo vai pro mundo inteiro. Amém. Mas a Sertão, ela é tipo uma Leroy Merlin, né? Grande. Isso, ela é uma empresa aqui, mas é muito grande. Hoje ela deve estar com mais de 15 lojas. Né? E aí eu recebi uma oportunidade, eu entrei lá para ser gerente, só que aí teve um probleminha no começo eu tive que entrar como vendedor. E até fiquei meio assim, putz, como vendedor, cara, salário pouquinho. E com 15 dias que eu estava lá dentro, eu fui promovido a gerente júnior. Né? E aí começa um pouco a virada da minha vida, eu começo a trabalhar ali, sou gerente pleno e saio de lá para empreender, né, no mercado de marketing de relacionamento. Através da vida da minha esposa, eu olhava para esse mercado e falava, isso aí é furada, isso aí não vai dar nada. E através da vida dela eu entro para empreender e ali eu faço meus primeiros 400 mil reais acumulados. Maravilha. E depois disso você conheceu o coach. Como é que foi? Você conheceu o coach, você falou, não, isso é bom, é besteira. Então, o coach eu conheci através de você. Né? Na verdade, eu ouvia falar, os treinamentos da área de marketing de relacionamento, eu cheguei até o patamar de duplo diamante na empresa que eu estava trabalhando, coisa assim que é um patamar incrível. Os treinamentos já me desenvolveram muito. Você chegou a ganhar assim quanto nessa época por mês? O máximo que eu peguei foi um cheque de R$ 24.775,19. Uau, 24 barão por mês. Foi o que eu peguei, o cheque mais alto. Era engraxate, só que você já estava com a cabeça mais trabalhada, né? Sim, já estava com a cabeça melhor, ainda cometi erros, né? Mas assim, bem menores do que eu cometi lá atrás. Eu comecei a lidar melhor com dinheiro, hoje eu tenho até um pouco mais de liberdade por causa disso, mas aprendi bastante. E os treinamentos abriram minha cabeça. E aí, nesse mercado, muitas pessoas falavam sobre coach. Eu falei, caramba, que troço que é esse de coach, né? E fui começar a pesquisar, a gente vai para a internet, vê um, vê outro, e aí o Oswaldo eu conhecia já há algum tempo, né? E aí a gente é do mesmo bairro, só que a gente não teve contato, assim, a gente tem amigos em comum. Isso. Dia bacana, eu encontrei até um amigo nosso em comum, o cara falou, não, cara, Paulo Rocha, eu sou fã do Paulo Rocha. Então isso é bacana. E aí eu vi uma foto tua com uma galera dessa empresa que eu trabalhava, e a galera falou assim, cara, estamos nos formando em coach. Eu vi a foto do Oswaldo e falei, cara, eu conheço esse cara. E aí comecei a seguir, comecei a ver as dicas, os vídeos, né, que você fazia. Eu falava, caramba, é isso, cara, que massa. Aí com os seus vídeos eu já montei treinamentos para dar para minha equipe, e deu resultado. Os vídeos gratuitos da internet. Da internet. Então você que está vendo aí pode acessar que tem mais de valor. 1000 vídeos no meu canal. É isso, e me ajudou muito. E aí eu vi uma propaganda que você ia ter uma formação. E eu falei, opa, eu vou estar dentro dessa formação. Procurei, né, um instituto, procurei o Oswaldo e comecei a fazer a formação. E no curso já foi transformador para mim. No curso eu comecei a identificar que realmente o Paulo, eu achava que eu estava já no top, né? Falei, pô, o cara é ex-engraxate, hoje o cara tá ganhando de 15 a 20 mil por mês, tá bacana. E aí eu identifiquei e falei, cara, tem outras áreas da minha vida que tá precisando ser trabalhado. E aí o curso me esmagou por dentro, me ressignificou e eu saí daqui uma pessoa melhor e falei assim, cara, eu mudei a minha vida, vou continuar mudando e vou mudar a vida das pessoas. Maravilha, você fez então, eu lembro que você fez aqui com a gente o curso presencial. Sim. Depois você teve acesso ao online.
online. Tem muita gente que fala assim, mas o curso online, hoje a gente tem centenas de alunos no mundo inteiro, tem gente que faz na Alemanha, na Bélgica, na América Latina, inclusive a gente está internacionalizando agora a formação em coach. O que você vê essa questão do online, o que é bacana, o que você pode falar sobre o curso online? Oswaldo, tenho certeza que a era online é uma era que não dá para ser descartada, né? Nós estamos em evolução constante. Eu digo muito que o mundo hoje é fast food, é aqui agora. Eu sempre digo que as pessoas passam a maior parte do tempo dela no ofício, no trabalho dela. Então ela passa a maior parte do tempo dela trabalhando. E aí, muitas vezes, o tempo que ela tem fica escasso. Então, qual é a melhor maneira dela aprender algo novo? Muitas vezes até para libertar ela daquele ofício que prende ela o dia todo. Que vamos supor, é o método online. Então, o online, para mim, me ajudou muito, porque eu tenho liberdade geográfica de tempo. E você pode assistir quantas vezes você quiser. Quantas vezes eu quiser. E assim, tô em viagem, tô indo para o aeroporto vou pegar ali, às vezes, um gancho, ficar ali 1 hora no aeroporto para esperar o voo. Acesso meu celular, coloco meu fone de ouvido e começo a estudar. Então eu tenho 1 hora que seria improdutiva, produtiva. Mas o mais importante que eu digo é o seguinte, as pessoas ainda têm a crença que o presencial é melhor. Não, o presencial, ele é a mesma coisa do online. Só que a diferença é que o online é melhor porque eu vou acessar quantas vezes eu quiser a mesma aula. O presencial não. Se eu não tiver uma didática de marcar, um método de marcar bem, de ter uma congruência naquilo que foi ensinado com o que eu escrevi, às vezes eu perco. Agora, eu tive dúvida, vou lá no online e acesso ele. Maravilha. E agora, e hoje? Como que tá? Depois que você fez a formação, eu sei que você está atuando, você já tem vários clientes pagantes. Sim. Eu vejo que uma dificuldade das pessoas quando faz o coach é enxergar realmente o coach como uma carreira, né? Como um negócio. Você precisa saber vender, você precisa ter seus clientes. Então, como é que está hoje? Como é que você está desenvolvendo o seu trabalho? A questão é a seguinte, todo mundo quando sai muitas vezes de um curso de coach, a pergunta que ele faz é, e agora? Né? Aprendi, é legal, porque eu vi ali no curso, eu fiz, eu apliquei, e aí você vê que dá certo para você, você aplica e você fala, uau, cara, eu preciso levar isso para fora. E tem muita gente que eu falo assim, que tem medo e não age. E o que eu aprendi no curso foi assim, Paulo, você tem que ir e começar. Aí as pessoas, elas ficam assim, cada vez querendo comprar mais curso, e não começam, não aplica, entende? Então, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar imediatamente. Por exemplo, no curso tinha um momento que eu tive que fazer umas sessões de coach, que a gente chama de pro bono, né, que você ensina, e eu falei, cara, eu vou fazer agora, já escolhi 2 amigos ali, comecei a fazer. Os amigos teve resultado. Coletei o resultado deles em depoimento, mostrei para o povo, para as pessoas nas minhas redes sociais e começou a vir mais clientes, comecei a atuar. Começo a atuar com o coach e eu começo a ver um mundo de oportunidades lá fora. Toda pessoa precisa de um coach. Sim. Você começa a se vender, né? É aquilo que eu ensino. Uma das estratégias mais básicas, mas tem muita gente que não faz, é justamente isso. Você começa a atender, né? Eu, no começo, eu fiz muita permuta. Então, por exemplo, eu pegava uma pessoa que tinha uma lanchonete, eu fazia permuta aí, ficava um monte de lanche para me comer lá. Aí pegava, sei lá, uma academia, depois ia treinar na academia. Então eu atendia algumas pessoas, e aí eu pegava o depoimento dessas pessoas, começava a divulgar, começava a organizar palestras onde eu cobrava 1 quilo de alimento, e aí nessa palestra no final eu falava do processo de coaching, fechava. Então é uma carreira, né? Sim. Não é algo que eu vejo muitas escolas de coaching vendendo algo instantâneo, mas você constrói uma carreira. Eu já estou nesse mercado desde 2012 e estou construindo uma carreira, né? Então eu vejo assim que você teve muito sucesso, né? Porque por conta dessa vontade de crescer, dessas dificuldades que você teve, dos momentos que você teve em cima, dos momentos que você esteve embaixo. Sim. E isso tudo eu vi que contribui, né? Que bastante. Tem contribuído. E hoje, o que você pensa do coach para o futuro, para a sua vida, para os seus negócios? Agora a gente está entrando numa fase também do mentor, né? Não só um coach, mas também mentoria, que é algo que se complementa, né? Sim. Bom, Oswaldo, eu vejo assim, o coach, ele é atemporal.
Ele é atemporal. Porque quando eu comecei a estudar o coach, aí eu fui pesquisar até alguns livros, né, que você indicou, filmes, a gente começa a assistir, e aí eu peguei e fui ver um documentário do Ayrton Senna, e eu ouvi falar de um cara chamado Nuno Cobra. E eu comecei a ver que esse negócio, ele vem lá de trás, e lá atrás não era conhecido assim, não falava assim o coach, né, e já tinha lá atrás assim, o mentor, o cara que orienta, o cara que direciona. O coach, ele veio justamente do esporte. Né? Exatamente. Você pega, por exemplo, o Tim Galway, que é do tênis, ele começou a trabalhar essa questão do coach com os atletas. Depois, quando ele parou, as empresas contratavam e falou, me ajuda aqui, aquilo que você fazia com os atletas lá, traz para minha empresa. E é justamente isso, é alta performance. É como ele trata lá, o jogo interior do tênis, né? O livro dele. E eu penso assim, por isso que eu falo que é atemporal. Porque o coach ele vai ser atrás, ele vai ser no meio, ele vai ser no futuro. Todo ser humano precisa de um coach. Por quê? Toda pessoa sabe o que ela precisa fazer. O que ela não tem é método, ferramenta e uma pessoa que não vai ficar cobrando ela de forma negativa, mas vai cobrar ela de certa maneira com ferramentas que vai atribuir o quê? Valor ao potencial dela e vai eliminar tudo que tem de impeditivo. Vai extrair o que tem de melhor da pessoa. Sim, vai tirar o que tem de melhor. Aconteceu comigo. Você que está vendo aí, só esse bate-papo aqui já vai extrair algo melhor de você. Então, o que eu vejo para o futuro? No futuro, nenhuma empresa, nenhuma pessoa vai querer ficar sem coach. Esse é meu pensamento. Paulo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem fala assim, eu não sirvo para nada, estou no fundo do poço, eu queria fazer uma formação em coach, eu queria mudar minha vida, mas parece que as coisas não estão acontecendo. Sim. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas aí. É um sentimento que não é só seu, que está ouvindo aí, é de muitas pessoas. Que nada está acontecendo, que não está dando certo. Eu já passei por isso. Vixe, eu passei por isso várias vezes. Você dobrar o joelho ali, você fazer uma oração, parece que nem Deus está te escutando. É um sentimento. É aquela coisa assim, talvez você acaba tendo um sentimento de incapacidade, né? Eu lembro que, cara, poxa, teve vezes na minha vida que eu falo assim, será que isso não vai passar? E a gente começa a ter crenças que vai limitando a gente de avançar. Mas a dica que eu deixo para você é o que eu sempre digo para as pessoas: use 3 Cs: começa, continua e conclui. E aí as pessoas falam, é simples, começar, continuar e concluir. Sim. O que você precisa para começar, para continuar e concluir? Aquilo que o Oswaldo passa muito bem dentro aí do canal dele, dentro do curso dele, aquilo que eu aprendi, que eu replico aí fora, que é você criar o quê? Um hábito através de uma metodologia. Você tem que ter uma metodologia. Agora, o que vai fazer o começar, o continuar e o concluir realmente dar resultado é a sua disciplina. Então, cara, sempre digo uma coisa, tem um campeão aí que você conhece, que você também já lançou no mercado, que diz assim, você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Toma a decisão, começa, continua, aquele dia que vai dar medo, continua, depois conclui e tenha disciplina, vai acontecer. Fala uma coisa, qual foi o pior dia da sua vida, assim, que você falou, cara... Pior dia, assim, eu queria que você me contasse o que aconteceu e o que você fez para dar a volta por si. Falou, esse dia que aconteceu isso foi terrível, mas... eu tenho vários, mas você fala aí, já a hora, minha mente já... Sabe quando o cérebro já dá emergência aqui dentro? Um dos piores dias da minha vida foi quando a pessoa que era o meu pilar, a pessoa que mais me motivava, eu falo que foi minha primeira coach, né, que era pessoas que jogavam crença positiva em mim e faleceu, que era minha avó. Ela assim, minha avó era coach. Era uma coach, já sem saber. Minha avó era coach, Dona Clarice Maria Salles. Eu cito ela em todas as palestras, em tudo que eu vou. Eu me emociono de falar, porque minha avó não tinha estudo, Oswaldo, só que ela sabia contar dinheiro. Ela não tinha estudo nenhum, sabia contar dinheiro. Sabia muita coisa. Assinava o nome com digital. E eu que fazia tudo com ela, levava ela no ônibus, ela não sabia ler nem escrever, mas se eu desse R$100 na mão dela, ela contava. Ela safa. Ninguém passava a perna nela. Não, ninguém passava a perna. E a minha avó, ela tinha uma frase que eu digo que era o coach dela para mim. Ela dizia assim, Paulo, você vai ser alguém na vida. E para algumas pessoas é uma coisa muito aberta, né? Você vai ser alguém na vida. Era a maneira dela de comunicar que eu seria um vencedor. E como que foi tão forte isso que eu lembro até hoje disso. E aí quando minha avó falece, eu estava naquela época que eu era segurança de uma empresa aqui, e era 1h da manhã,
ela estava na Santa Casa com enfisema pulmonar, e eu recebo a ligação da minha esposa, falo, ó, sua avó faleceu. 1h da manhã, eu dentro da rotina de plantão, só ia ser rendido pelo próximo segurança às 7 da manhã, e eu me lembro que naquele dia eu coloquei um louvor, né, do Lázaro, e dizendo, uma música fala assim, pô, faz tanto tempo que você clamou e tal, e aquilo entrou dentro de mim, eu chorei a noite inteira, e cara, eu me entreguei, fiquei mal. Aí eu acordei no outro dia, que eu tinha um cantinho de dormir ali, dei uma dormida, consegui dormir, acordei e falei, vou lá. E aí eu fui cuidar de todo o processo de velório da minha avó. E aí por um momento eu senti que eu fui muito forte, só que quando chega aquele momento que enterrou, cara, eu falei assim, putz, eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que me motivava, e agora, como que vai ser? E eu dormi e tive um sonho. E no sonho aparecia um cara que parecia Deus falando assim, no momento de perda é um momento de aprendizado. E aquilo ficou na minha cabeça, falei, como assim um momento de aprendizado? E eu aprendi uma coisa, a morte da minha avó serviu para me ensinar algo. Olha só, tem gente que não tem coragem de falar isso, eu tenho. A morte da minha avó serviu para me ensinar algo, que quando você tem disciplina em cima de um hábito na vida, ele gera resultados. A minha avó teve uma disciplina muito forte em um hábito, que foi fumar. Ela tinha o hábito de fumar e ela teve disciplina de fumar todos os dias, ininterruptamente. E esse hábito gerou um resultado, que foi um enfisema pulmonar. Olha como que Deus me levou a refletir. E aí eu falei comigo mesmo, Paulo, se você aprender a ter hábitos bons e ter disciplina em cima dos seus hábitos, você vai ser alguém na vida. Minha avó me ensinou, tanto em vida quanto na morte. E ela tá viva na lembrança, né? Demais, cara, das demais. Que ensinou. Foto na minha palestra, tem foto dela, frases dela eu falo o tempo todo. E isso é o que fica, mas foi um momento muito difícil para mim, só que aí eu falei, cara, minha avó me ensinou em vida e me ensinou em morte. Só que para você pensar isso tem que ter um emocional muito forte, porque quando eu comunico com algumas pessoas, falam, credo, eu falo, minha avó morreu para me ensinar que você tem disciplina boa e tem disciplina ruim. Né? Você pode extrair um aprendizado de tudo. De tudo. O que eu aprendo? Que tem hábitos bons e hábitos ruins, e se você clipar a disciplina com o hábito, se ele for bom, você tem resultado, se ele for ruim, você tem resultado. O que eu aprendo? Vou ter hábitos bons. Tudo é resultado. Tudo é resultado. Na vida tudo é resultado. Ou um resultado bom ou um resultado ruim. Sim. Mas tudo que você faz, você vai gerar um resultado. Paulo, maravilha, cara. Eu fico muito feliz em ver você crescendo. Você pode contar comigo, sabe? A gente está sempre junto. Eu sou bem acessível para quem é aluno, né? Tem gente que fala, você não responde. É porque, cara, eu dou foco, né, para quem é meu aluno, mas atendo muita gente que me manda mensagem. Você pode me seguir lá no Instagram, que é Osvaldo Neto Oficial. Paulo Rocha também. Paulo Rocha Oficial com 2 L's. Com 2 L's no final. Isso, no final. E eu vou deixar também na descrição aí do vídeo as informações. E obrigado. Tamo junto, obrigado aqui. Cresci bastante aqui agora. Não deixa de se inscrever aí, deixar o seu like, seguir a gente lá nas redes sociais. Um beijo. Tamo junto, galera. Valeu, um abraço.